Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Mais um dia com as cartas de Cristo, bálsamo, néctar para as nossas vidas, escutar, ressoar com essas palavras tão instrutivas, né? Que fazem da nossa vida, fazem com que a nossa vida seja radiante a cada dia, porque essa é a proposta das cartas. Exatamente. E na última leitura nós começamos, a pontuar ali que na fala de Cristo na carta ele estaria então se encontrando com um homem, né, um mensageiro. E nós vimos na última leitura também sobre os atributos, né? E naquele último atributo ele vai falar algo magnífico, né, de que a fonte criadora, essa fonte criativa, ela está sempre manifestando tudo, né? Tudo dentro dele e que nós estamos tendo essa grande dádiva, né? Que a fonte criativa está se manifestando em nós, para nós e por nós, né? Exato. E é importante porque depois que ele teve toda essa percepção, ele ficou confuso, né? A gente ainda leu ali porque ele queria sair, contar tudo que ele tinha visto, que ele tinha percebido, e aí começa como é que se diz? Uma discussão interna, né? Ele com ele mesmo. Sim. E aí agora ele vai começar a desvendar seus mistérios. Então ele diz aqui: estou retornando ao meu povo para lhes ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé, quando percebi que ele já havia ido embora. Então aqui foi quando ele encontra, né, esse mensageiro, Que o alimenta, né? que o alimenta com pão e carne, Isso, mas ele não era meramente um homem qualquer, né? sim. Ele havia aparecido ali para dar a Cristo uma ideia de que não seria assim tão simples, né? Aparentemente, o que ele tinha em mente de chegar e passar para o povo aquilo que ele havia entendido. E não foi, né? Não foi. E aí ele continua. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Interessante isso, hein? É, Cura cognitiva isso, né? sim, Como você cogniza uma coisa e aquilo te desalinha, né? sim. Agora, isso é comum às vezes acontecer, né? Porque muitas vezes nós podemos ter alguns insights, alguns entendimentos, e aparentemente aquilo que nós entendemos para nós é muito claro, muito fácil de dizer para nós mesmos, né? Aquilo ficou muito claro, mas para outras pessoas, você começa a colocar as primeiras palavras, aquilo não vai ecoar. Exato. E Não pode, ressoa, não né? ressoa. E aí pode realmente surgir um certo desânimo, né? Do tipo, será que só eu entendo isso? Ou será que de repente eu estou ficando um pouco louco É, com o que eu estou entendendo ou estou entendendo errado, né? Então é sempre um aparente teste para que nós mesmos possamos ajustar o que é necessário para aquilo ser transmitido. Mas ele vai continuar.
Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meus pensamentos até o Pai, consciência criativa, e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente a resposta chegou com força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto refigurante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei num encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado como se passaria como o seu aviso. Deixei de lado o seu aviso. Seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Que interessante, né? Muito. É como se fosse o contraste mesmo, né? O processo de individualização
é o próprio processo de aprender a cocriar. Mas para isso você precisa aprender quem você é, verdadeiramente. Sim. Senão você não consegue. E o processo, você pode perceber que o processo de individualização tem a ver com o ego, né? A Sim. formação de um ego forte. Um ego na capacidade do trabalho, de desenvolvimento. Concorda? Uhum. Porque cada individualidade tem o seu aspecto desse desenvolvimento. É necessário isso, como ele falou, isso faz parte do desenvolvimento da humanidade, Sim. né? Porque você está no todo, onde o todo tem tudo. Quando você tem esse processo fracionado dessa consciência, é preciso que a individualidade se estabeleça. Além dela se estabelecer como individualidade, é um processo para criar, criar, criar e criar. Sim. E ele mostra, né, que a fraqueza dele estava justamente não em não conseguir apresentar esse conhecimento, esse insight, nessa revelação que ele obteve lá no deserto, mas o que aquilo poderia trazer para ele, né? A fama, Exato. o reconhecimento, a admiração. Olha que diferença. Então havia ali um elemento que era o que separava ele daquela integridade, daquela unicidade com o Criador, né? Com a Exato. fonte criadora. Porque quando ele pensava em transmitir esse conhecimento, isso tudo, a carta ela está sendo relatada de uma forma mais descritiva. Mas a forma como ele realiza isso são frações de segundos. Ele Exato. percebe que aquele desejo de transmitir, porque ele tem um impulso, ele tem um entusiasmo, né, de transmitir aquilo que ele havia entendido, mas no instante seguinte ele já pensa, isso vai me trazer fama. Ele perde aquela força, Ele aquele perde. ímpeto novamente. Exato. Percebe? Então há um fator aí realmente do ego que encobre, né? O que dá para se perceber é isso. Esse ego acaba encobrindo esse poder criativo em nós mesmos. Exato. Mas ele vai dar mais detalhes sobre isto. Percebi que eu estava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava bandeiras, ou melhor, barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Exato. Foi o que ele percebeu, né? Teve um Havia ali. impacto, né? Ele automaticamente, quando ele foi para o lado do ego, pensando na fama e qualquer coisa, como ele fazendo, né? Como ele realizando, não através dele, Exato, Deus realizando através dele, ele teve essa descompensação, ele se descompensou. exato. E veja que aquele mensageiro ali foi o primeiro que demonstrou para ele o ego. Exato. Por que você quer levar isso para as pessoas? Isso vai Exato. demorar milênios, Exato. né? Então, até lá você vai ter que trabalhar o seu ego. Claro que é uma mensagem para a gente entender isso Sim. nas nossas entrelinhas, né? E o poder criativo em nós, ele só vai se manifestar à medida em que nós não negarmos o ego, mas à medida em que a gente trabalhar como sendo veículo para essa consciência se expressar através de nós, genuinamente. Exato. Porque o ego, de alguma forma, ele tem que servir a algo, né? Exato. Ele tem que servir a consciência, ele tem que servir a mente ordenada, né? A mente que está sob uma lei da própria consciência. Ou É um seja, processo de individualidade da consciência, né? exato, E onde que ela vai se não, expressar. O ego ele precisa expressar essa consciência individualizada, na mas essa fonte, da fonte, não uma sensação de separado da não há um fonte. contraste entre o Exato. ego e a fonte, né? E para que isso ocorra é necessário que esse ego ele esteja sendo conduzido pela consciência, Exato. pela mente clara, lúcida, né? Perfeito. Porque senão ele vai ficar realmente nesse contraste com a própria fonte. Ele recebe um conhecimento e agora ele pensa: como que eu posso, com esse conhecimento, me tornar famoso, me tornar um influencer,
Imagina Cristo, né, se tornando influência nas redes sociais. Pois é. Mas aqui, então ele diz: portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da Sensacional. qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. Aqui é interessante que ele fala os atributos da fonte, né? Como ele vai se Toda hora ele refugiar, remete nos atributos da fonte, de quem nós verdadeiramente somos. permanecer no fluxo da consciência do Pai. Isso. É ali nessa permanência no fluxo da consciência do Pai que ele está em total refúgio, em total abrigo, nessas dádivas, né, que seriam aí, onde ele extrairia a inspiração, a orientação, as soluções para os problemas, a própria alimentação dele, a saúde e a proteção diárias. Muito incrível, né? E isso, assim, é tão simples, né? Como Porque permeia todos os aspectos da nossa vida, né? todo momento, Pode perceber, às vezes não estamos com saúde, algumas doenças, pode olhar que tem um processo de desconexão com a fonte. exato, Se estamos em estado de escassez, né? sim, Estamos desconectados da fonte. Se estamos sem inspiração, nos sentindo completamente desorientados, com certeza estamos no sentido de separação da fonte. exato. Porque é lógico, né? Se imagine, a fonte ela manifesta todos esses atributos que suprem tudo. Exato. Se nós estamos em unidade com a fonte, naturalmente está sendo diretamente suprido em nós mesmos. Então, essa desconexão, que é apenas um estado de consciência que se desconecta, né? Nós vamos sentir a carência, a falta Sim, dessa. é esse estado humano, né, de querer fazer, de achar que vai fazer tudo sem essa conexão. É um estado mesmo de separado, né? Exato. Se você não tem conexão, você fica correndo atrás do próprio rabo. Sim. É um estado de sobrevivência constante, né? Ansiedade o tempo todo. Exato. É até o que ele vai dizer agora. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário da consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Olha que Simples, entrega, né? É. simplicidade, conexão, união completa. Sim. Agora, como que o humano, até por esse ímpeto, né, de achar que nós é que fazemos, mas isso vem de uma certa codificação equivocada, né, de achar que essa fonte criadora criou aqui e deixou, né, como um... Sabe aqueles... Está em algum outro lugar, né, que não aqui. Exato. É igual... Hoje já não tem muito mais, né? Você tem que comprar esses relógios ou, de alguma forma, um despertador. Mas antes você dava corda no relógio, não lembra? Sim, lembro. Aqueles despertadores que você ficava lá atrás, né? E funcionava. E a impressão que se tem ainda sobre Deus é mais ou menos essa, né? De que ele entrou aqui, criou esse relógio complexo que é o mundo, a realidade que nós estamos, cheio de ponteiros e maquinários que é cada um de nós, deu corda e foi embora, deixou. Sim. É assim, nenhuma criança talvez pense assim, mas o ser humano ainda consegue pensar assim, né? De que Deus nos abandonou aqui. Então, não. É totalmente o oposto. As religiões é que criam essa noção, a ciência é que embasa de que nada tem a presença divina, né? E nós não precisamos de religião, nós não precisamos de ciência, nós precisamos da nossa consciência assentada em repouso nesse fluxo divino, nesse fluxo criador da fonte. É isso que nós precisamos. E isso não tem ciência que explique, isso não tem religião que te ensine, a não ser na sua própria experiência em unidade com a fonte. Isso é para ser testado. Testado, não é uma coisa para ser acreditado. Você vai somente
constatar. Constatou? Agora aquilo é a experiência de Cristo em você. Exato. E o mais importante, a consciência do Pai trabalhando por meio de mim faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito dirigido unicamente para promover o meu bem-estar, o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Aqui dá para entender um pouco também assim de que, ok, existem essas condições todas, mas não é o ato de um ser humano, mesmo que esse ser humano fosse Jesus Cristo, que iria mudar esse quadro todo, não é? Ele está mostrando aí que existe uma ordem e uma lei em tudo. Se existe alguém que está numa condição de sofrimento, passando por alguma condição miserável, tem um porquê ali. Sim, Senão a fonte não seria perfeita. sim, é uma forma dele enxergar o processo dele de separação. Sim, Porque se na fonte não existe isso, se você está vivendo uma situação nesse patamar, é porque por algum motivo você está em desconexão. exato. E olha que detalhe interessante que ele mesmo entende, né? Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Quer dizer, aquela ideia, né, de que se a pessoa está preparada, se a pessoa já está com a consciência, de alguma forma se acoplando nesse equilíbrio, nessa unidade com a fonte, ela só não sabe ainda, mas ela já sente, Aberta, pelo está menos, aberta. né? É. Se ela sente que existe alguma coisa maior do que ela, que ela não precisa lutar contra, ela só tem que se ajustar para que aquele impulso, aquele fluxo natural da fonte criadora comande tudo, né? Então essas pessoas seriam as que entenderiam essas parábolas. Ele não teria que falar diretamente, porque ninguém entenderia realmente. Mas aquelas que estariam prontas entenderiam através das parábolas, através dos códigos, né? Que, que trariam à consciência dessas pessoas o entendimento. E não uma imposição ou uma sobrecarga, né, de leis e regras ou qualquer outra coisa assim para a pessoa se tornar apta a receber aquele conhecimento, a compreender aqueles ensinamentos. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Veja como que essas algemas, né, essas correntes doutrinárias de qualquer religião, e principalmente no caso a religião judaica, né, porque ela é toda codificada, ela é toda envolvida em símbolos, né, em códigos que somente alguns acessam. Agora, que códigos são esses, né? Será que está realmente escondendo a face divina? Ou será que... Não era para ser tão difícil, né? Não. Era para todo mundo entender. Na verdade, eles criam os códigos que é para esconder um Deus que não existe. Esconder uma simplicidade. Idealizar uma forma de vida ou uma divindade criada pelo próprio humano. Então, são condições que acabam limitando. Por quê? É o que ele diz. Né? Os próprios discípulos que tinham esse enclausuramento, né, nos códigos e nas doutrinas judaicas não puderam entender. Eles não tinham como entender o princípio da consciência do poder criativo na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. É o que ele diz aqui entre parênteses, né? Quer dizer, a menos que haja uma iluminação espiritual, e o que a gente pode entender como iluminação espiritual?
a luz da própria consciência individual se acende, Se abrindo, né, se abre, né? para esse entendimento. Exatamente. Há necessidade aí de um interesse, de uma intenção, de um desejo sincero, né? Porque Sim. nós temos essa luz. Nós temos essa luz. Muitas vezes são os códigos. E ela só se abre, se acende se esse impulso a conhecer, né, brotar de nós, dessa mente humana ainda pequena. Quando a gente começa a falar, não é possível, deve existir algo que esteja muito além de tudo isso que a gente vive aqui, né? Sim. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas, diz ele aqui na carta, justamente para nos orientar nesse sentido, né? Então não é algo assim simples, a iluminação espiritual, né? Mas é necessário. Saboreada, degustada, né? Exato, a meditação, a Meditada, reflexão nessas palavras. sim. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. Uau! É sensacional. Ou seja, nós sofremos pela ideia que nós temos de sofrimento, né? Tudo que nos foi passado com relação à vida, que a vida é uma miséria, que tudo isso aqui é um sofrimento, né? Que a gente veio aqui nesse mundo para nascer, adoecer, sofrer e morrer. Então, assim, toda essa ideia, essa concepção faz com que realmente a nossa vida seja miserável. Exato. Os Vedas vão dar aí 4 princípios, né? Você primeiro nasce, que já é um sofrimento, nascimento é ficar preso no ventre materno, hora. Depois você sofre porque você envelhece. Exato. Depois de envelhecer, você sofre porque adoece. Depois de adoecer, você sofre porque você morre. Ora, isso é uma explicação bastante Reducionista. reducionista ao mundo ser um sofrimento. E Buda também disse isso. Então veja como que as grandes envergaduras, né, do pensamento sobre Deus, sobre a natureza humana, que norteou todas as religiões, principais religiões, não é diferente do cristianismo, também do próprio judaísmo, é totalmente baseada numa visão negativa da vida. É uma via negativa de você alcançar a liberação. Você vai alcançar a sua iluminação espiritual sofrendo, né? Você tem que passar realmente por uma, tipo, o corredor do tribunal, né? O corredor da morte, qualquer coisa assim. Sim. Quando não é nada disso, né? Não, você é a causa do seu próprio sofrimento, assim como você é a causa de sua própria felicidade. Está Sim, tudo em nós. é um esquema mental. É um esquema É o que mental. ele vai dizer, olha só. É tempo de examinar o seu esquema mental, em letras garrafais. Você está feliz com ele, o seu esquema mental? Você pode fazer escolhas e, assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Então, interessante, né? Será que nós temos esse esquema mental tão preciso? Exato. Ou esse esquema mental está todo regado por essas crenças inúteis e doutrinas Medos velhas? de separação, né? Pois é, Aqui ele estabelece perfeitamente. O seu esquema mental é de separação ou o seu esquema mental é de unidade? exato. Se o seu esquema mental é de separação,
Veja se você está feliz com ele. O Exato. que ele está te trazendo? Agora, caso contrário, se você tem essa ideia da unidade, né, com a fonte criativa, chame por ele, peça ajuda para realizar as mudanças que você precisa, que você será atendido. Exato, exato. Agora, não pode duvidar, Não, que ele põe aqui bem interessante, contanto que você não não duvide duvide. disso. A dúvida é o grande vilão nosso. No Exato. fundo é isso, porque se há um programa, que esse esquema mental, na verdade, é uma programação nossa, Aham. se esse programa ele prefere, né, ou ele tem a tendência maior de, diante de uma situação, ele buscar um respaldo imediato na naturalidade da física, né, ou das suas crenças, ou das suas rezas, das suas doutrinas todas. Ou do próprio esquema humano, né? Exato, de tentar dar um jeitinho, né? Pode ser. Exato. Agora, diante disso, ele simplesmente lançar para o cosmos, porque tudo está dentro da fonte criativa. Isso. A intenção, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma solução, eu preciso disso. E a fonte sabe. Eu tenho fé e isso vai vir. Pronto, aquilo vem. É necessário O ter caminho vai ser apresentado, né? convicção, exato. A convicção, ela não tem como se manifestar se você tiver algo que contradiga ela, que é a dúvida. Exato. Então aí está o fio da meada, né? Se você tem dúvida, você não tem convicção. Se você tem alguma dúvida, você não tem fé. Se você tem um programa mental que ele roda mais na dúvida do que na convicção, tem que ver onde você está com mais felicidade. Carregando dúvidas ou portando-se de convicções que são suas, não de outras pessoas, não de outros sistemas, principalmente sistemas religiosos, científicos ou o que for. Tem que ser uma convicção sua. Esse é o conceito real de fé. Tanto que Cristo, quando ele diz que a realidade dele é a realidade da fé, e a fé aqui é de physis, né, que é uma fé manifesta a partir da palavra, do verbo. Isso é o que eu digo, e o que eu digo é a realidade, se faz realidade. Exato. Isso é a fé. Então, se eu falo, eu estou com medo, tire meu medo, né? Aquele medo só aumenta. Só aumenta, exatamente. Não, eu estou Convicto de que eu sou convicto corajoso, de né? que esse medo é apenas uma sombra, não é a realidade. Exatamente. Enfim, é nesse sentido. Aí ele diz: portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental. Então, se você não sabe ainda qual é o seu esquema mental, pode ser que agora venha a saber. Que é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. É interessante que aqui nós temos agora a mente subconsciente e a mente consciente, né? Sim. Que até o que o próprio Bruce Lipton fala, né, de que nós somos programados dentro de uma 95% da nossa programação está subconsciente, na mente subconsciente. E essa programação é que rege os 5% da nossa atividade cerebral, né, do dia a dia, dos hábitos, das coisas que nós fazemos. Então veja que existe uma estrutura muito profunda de programação em nós. Rege 95%. Exato. Você falou rege 5%. Não, 5%, exato. Rege 95% essa programação mental subconsciente, né? Exato. Quer dizer, como é esse nosso esquema mental, né? É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem suas origens na dimensão espiritual, é meramente humano. Sim. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos de sua vida. Isso me lembra até um pouco da autoajuda, né? Que coisa super em moda. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos,
suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Então veja que tudo isso aqui é baseado nas nossas próprias estruturas e esquemas mentais. Impressionante. Eu acho que sou feliz, mas de repente essa noção de felicidade que eu tenho é somente uma projeção de um programa, de um projeto, de um esquema mental. Por exemplo, eu posso me sentir super infeliz. E eu acho que se de repente eu tiver uma condição financeira melhor, eu seria feliz, porque eu vejo que todas as pessoas que têm uma melhor condição financeira, ou porque têm uma frota de Ferraris na sua garagem, ou porque tem um harém de mulheres, são mais felizes. Sim. E aí eu tenho esse esquema na minha mente de que é assim que se torna feliz. Quando, na Se você não verdade, tem isso, você é infeliz, você é né? infeliz. Olha que interessante. A mesma coisa ocorre o contrário. Eu posso me sentir infeliz por sentir-me escasso Exato. daquilo que o outro tem. O outro tem e eu não tenho, então eu sou infeliz. Então eu me baseio tanto na noção de felicidade quanto da infelicidade. Exatamente. Posso, de repente, ter uma doença que é apenas um sintoma de alguma coisa, e devido à minha noção de infelicidade, eu posso piorar ainda mais aquele quadro, que é apenas um resfriado. Exato. E aquilo se torna algo completamente sofrido para mim. Porque você vive a partir das suas ideias, aquilo que você projeta. Exato. A mesma coisa com as conquistas e fracassos. Eu estou conquistando? Oh, não, não estou, porque eu não recebi o cargo, né? Eu estava lá fazendo de tudo para poder ganhar aquele cargo, mas foi o meu amigo, além de trabalho, que ganhou aquele cargo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas quantas conquistas você não tem ao longo do dia, mas que não dá valor? Exato. Não é? Só de você acordar, olhar para o céu, olhar para a pessoa que está do seu lado, falar um bom dia, falar eu te amo, Sim. né? Ou se olhar no espelho e falar, uau, ainda estou aqui, olha só, que dia maravilhoso. Né? E conquistas básicas que você pode ter ao longo do dia, mas é sempre um programa que faz você rodar em paralelo, comparativo com o outro, nunca em você mesmo. Se é esse programa, você vai ser infeliz, não vai ser feliz. Esse programa está te fazendo feliz? Exatamente. Se ele não está fazendo você feliz, é porque ele não é seu, é um programa coletivo, é um programa do subconsciente coletivo. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Seu esquema mental. Seu esquema mental. Eu acredito que eu posso ser assaltado, ou que eu posso, sei lá, passar por qualquer situação. Se você acredita, aquilo vai ser real, vai acontecer. Nada acontece por acaso, tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Olha que imagem maravilhosa. É. Nada acontece por acaso, tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Ou seja, nós que estamos tecendo a nossa própria realidade. Sim. Ah, não é Deus? Não, é você mesmo. Porque você também é Deus. Exato. Agora, você pode ser um Deus humano, né? Um Deus que se submete às condições humanas de errar, de fracassar, né? De achar que ele realmente está aqui abandonado, separado de si mesmo, porque separar-se de Deus é separar-se de si mesmo. Si mesmo, exatamente. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada um tem o seu único e individual esquema mental construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Incrível, hein? Incrível, psicologia pura, né? É. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência,
uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. É interessante. Né? É, Ou seja, é um processo de percepção de neutralidade tamanha, né? Para você ver como que esses códigos também fazem a gente ser o que é, num certo sentido, porque reagir à vida, né? A forma como reagimos à vida é que vai dar sustentação a nós mesmos. exato. Como que nós reagimos a isso? E todos esses códigos em nós, fazer toda a própria transformação desses códigos numa forma de vida, né, em ações, em dinamismo, é que vai fazer de nós o seu processo individual. Sim. Então, os códigos eles também são necessários, mas o processo para se libertar deles é o que nos torna divinos. Olha que interessante. Eles são Exatamente. necessários, porém, se libertar deles nos torna divinos, não nos tornando uma estátua, mas nos tornando responsáveis, né? Capacidade de responder com integridade, ou seja, íntegros na fonte, Sim, íntegros no ser que nós somos. sim, 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 totalmente. Incrível. E tem, né, dentro da filosofia ocidental, tem o John McDowell, que ele estuda o processo todo da mente e da percepção. E ele fala isso, ele fala que o conhecimento ele é obtido a partir dos códigos que estão já estruturados na nossa percepção, que é justamente essa camada aqui que está sendo falada na Carta por Cristo. Né? A criança já nasce com uma estrutura, com uma que ele usa aqui mesmo, é o esquema mental. Né? Esse esquema mental já é uma estrutura de códigos que nós trouxemos, cada um de nós trazemos das experiências anteriores, que são informações que estão ali. E que, de acordo com a percepção, ela não vai ser uma percepção pura, ela vai ser uma percepção que dará à consciência uma noção dentro daquele ajuste que a percepção tem. Então, por exemplo, uma pessoa vai ter uma percepção para a cor vermelha com uma tonalidade um pouco mais quente do que o outro, Sim. que tem uma percepção do vermelho um pouco mais fria. Por exemplo, para quem mora em países tropicais e outros que moram em países mais frias, sabe? Ele vai ter uma noção. Quando você pensa no vermelho, para ele, a visão do vermelho ela é muito mais forte, muito mais quente. Então, o que é isso? Isso aí, na verdade, é a forma como que existe já dados de conhecimento e que quando nós percebemos a partir já desses registros de São os conhecimento. filtros, né? Os filtros. Projetam. Agora, isso é o detalhe da cognição. Ou seja, ele está colocando na carta aqui também que há esse fator, né, de que tudo está já construído ali a partir dessas estruturas sutis do subconsciente, não é? Mas que essa estrutura ela pode estar feita, estruturada, construída de uma forma com que você terá sempre essa impressão distorcida, né? Uma noção do que é felicidade, uma noção do que é tristeza, Do que é ser humano. do que é ser humano. Então Exatamente. depende da sua experiência. Se eu tenho, por exemplo, uma experiência de nascer numa família que para eles tudo é difícil, tudo é problemático, tudo é sofrimento, é dolorido, a minha percepção ela tende a ser muito mais moldada por esses modelos. Exatamente. E aí como que vai ser meu conhecimento? Não é? Meu conhecimento vai ser todo estruturado em cima dessa percepção que já é codificada em determinados padrões distorcidos. E aí entra também o elemento da cura cognitiva, que é conseguir limpar esses padrões, tirar esses padrões de distorção. Exato. Para poder ver não com esses códigos ou esses esquemas, esses programas mentais que sejam distorcidos, né? Mas sim fazer uma nova
Diria até uma reprogramação, mas no sentido Uma de ressignificação, né? ressignificação, exato. A partir de uma experiência mais no agora, né? No Sim. presente. Se o esquema mental, sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar. E dia após dia, isto continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas, e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas, é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior suficiente, autoconfiança, para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para nossa mente silenciosamente e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. É cura cognitiva. Sensacional, né? Afirmações positivas, né? Como Sim, nós conseguimos sair de um padrão onde, sei lá, por quantas vidas nós estamos co-criando uma atmosfera em nós, corpos, né? Desregulados, mente desregulada, ações desreguladas, atraindo situações desreguladas em total desequilíbrio, percebe? sim, Então, assim, como é importante essas orações diárias, onde você repete, né? Fonte criativa, fonte de tudo que é sabedoria, repetindo todos esses atributos que a fonte lei, ordem, nutrição, amor, generosidade, cuidado, perfeição, o que vier na sua cabeça, do que você acredita que seja, e isso vai estar fazendo parte do seu dia a dia, porque você tem que expressar isso. Você veio para expressar todos os atributos da fonte. Nós nascemos para ser divinos. exato. Nós existimos para sermos divinos. Então, é uma forma da gente trazer para o nosso campo um novo conceito, alargar esses 5% que é consciência e estreitar esse 95% que é subconsciente, que ele chama de, como é que é? Esquema mental, trazer um novo esquema mental, se for possível, mas um esquema mental criado por nós mesmos já agora. A partir disso que nós estamos entendendo, né? Exato. Então, assim, ninguém nem precisa mais ir ao psicólogo. Sinto muitos psicólogos presentes, mas se não tiver esse entendimento, vamos ficar girando, porque o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu avô fez aquilo, meu tio fez aquilo, sabe? O meu vizinho botou um som mais alto, isso me deixou traumatizado. Sabe, nós vamos ficar girando em esquemas mentais o tempo todo. Precisamos tirar, sair dessa rotação, né? Sim. Sair dessa vibração, entrar numa vibração silenciosa, observar tudo isso, perceber cada momento da nossa vida que nos trazem e nos remetem esses novos esquemas novamente, para que possamos ter comportamentos iguais e repetidos, né?
Vamos tirar isso da nossa vida e colocar novos padrões, né? Padrões de divindade, realizável, realizável. Sim. E isso é possível para cada um de nós, estabelecendo uma vida feliz, uma vida amorosa, uma vida confortável, porque é aquilo que a gente falou, né? Se Deus presta atenção, se a fonte criativa ela está atenta no minúsculo gafanhoto, com todos os seus detalhes, como ela está no nosso processo humano? É total atenção. Então, não existe vou jogar esse bando de seres aqui e vou embora para algum lugar e eles que quiser que venham atrás de mim e me encontrar aqui. Não, não tem nada fora, tá tudo dentro, tá tudo em uníssono com a fonte criativa, com o Ser Supremo, com a consciência, e sejamos nós energias conscientes para que nós possamos ter novas criações na nossa vida. Perfeito. Eu acho que está ótimo, né, essa parte já da leitura. Na próxima leitura, nós vamos começar em padrões emocionais, que é onde ele vai continuar a descrever esses elementos todos dados, né, nesse esquema mental. Como que esses padrões emocionais eles vão se estruturando. Então, aqui já entramos num campo bastante de psicologia, né? Uma psicologia. O maior psicólogo que já existiu, Jesus, né? Exato. Então, a psicologia prática, né? Uma psicologia pragmática. É você que vai realizar isto. É uma Exatamente. questão assim de tomada de autoconsciência e depois autorresponsabilidade. Sim. Primeiro a gente tem que saber quem somos como consciência e depois assumir o papel de quem somos. Entender as forças que atuam em nós, né? Que nós mesmos trazemos. E Exato. muitas das coisas que a gente precisa mudar para ter novos resultados. Exatamente. Então é isso. Deixo com você esse encerramento mais uma vez. Namastê, Harion. Namastê, Hariom. Até a próxima.